América Mineiro frustrante e o Arboleda reintegrado. Nesse vídeo daqui eu vou fazer o resumo do futebol internacional desta terça-feira, dia 23 de junho. Beleza? Dos jogos se resume basicamente em América Mineiro e Criciúma. Vou tratar sobre esses jogos e tem duas notícias do futebol brasileiro importantes que eu vou tratar, duas não, três, que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Vou passar por todos esses principais tópicos do futebol brasileiro dessa terça-feira. Beleza? Já vamos começar pela partida que teve, América Mineiro e Criciúma. Eu já tinha comentado na projeção que eu trouxe aqui no canal, era um jogo muito importante para o América. O América vinha de uma grande vitória por 3-0 sobre o Fortaleza. Essa era a chance do América vencer novamente, sair da lanterna e poder sonhar com daqui a pouco emendar uma fase boa e sair da zona de rebaixamento. Dar a volta por cima desse poço de lama que o América Mineiro entrou. Mas não conseguiu. Dentro do jogo, derrota por 1-0, o gol saiu com 31 da primeira etapa, depois de uma bola alçada na área pelo Guilherme Lobo. O César Martins, que é aquele mesmo que era zagueiro do Flamengo, e que anos atrás, acho que lá para 2016, teve um Flamengo e Palmeiras do Mané Garrincha, onde tem um chute do Gabriel Jesus e o César Martins dá um tapa assim na bola, impedindo com que a bola entrasse, quando ele era jogador do Flamengo. Hoje em dia no Criciúma ele recebe esse cruzamento, domina a bola e faz um gol de letra. Cara, é um dos gols mais humilhantes que eu já vi na vida. Porque se ele quisesse, ele faria o gol normal. A bola, quando ele domina, fica atrás. Ele dá uma passada à frente da bola. E aí ele dá um chute de letra. O goleiro nem se mexe, o zagueiro fica sem reação. Parece que estava jogando com criança. O nível de marcação muito fraco, muito frouxo do América Mineiro. Muita liberdade. E o César Martins faz um gol extremamente humilhante pra cima do América Mineiro de letra. Um zagueiro fazer um gol de letra. Que é isso? Olha a fase que o América Mineiro entrou. E esse foi o gol do jogo. Vitória magra por 1-0 do Criciúma, mas que dá 3 pontos para o Tigre e afunda ainda mais o Coelho, o América Mineiro. O Criciúma assim chegou na quinta colocação com 24 pontos. É impressionante o equilíbrio no topo da tabela. Porque o líder do campeonato é o Vila Nova com 28. Só que aí o segundo colocado é o São Bernardo com 25. O terceiro é o Sport com 25. O quarto é o Novo Horizontino com 24. E o quinto é o Criciúma com 24. Do segundo colocado até o quinto colocado é 1 ponto de diferença. Impressionante, né? Fora que o sexto colocado é o Juventude com 22. Aí vem o Operário com 22. O Fortaleza com 22. Então, esses times do topo da tabela é muito equilíbrio, cara. É impressionante, do segundo colocado até o oitavo são 3 pontos de diferença. Loucura, né? Mas essa é a Série B. E o Criciúma entra nesse bolo desses times do topo da tabela. Já o América Mineiro fica na lanterna da competição com 6 pontos. E olha que antes de ontem, né, que eu tô fazendo esse vídeo relativo aos jogos de ontem, né, como foi esse América e Criciúma, antes de ontem, na segunda-feira, a Ponte Preta perdeu por 2-0 para o Novo Horizontino, ficou com apenas 8 pontos. Era a chance do América vencer do Criciúma, chegar a 9 e finalmente sair da lanterna da competição e poder sonhar com uma certa evolução. Só que não, foi lá e perdeu para o Criciúma e segue na lanterna. Sinceramente, tudo indica que América Mineiro e Ponte Preta serão duas equipes apáticas da Série B inteira e é questão de tempo para ser confirmado o rebaixamento de ambas. E olha que o América acabou de meter 3-0 no Fortaleza, cara. Esse era um jogo que o América não era nem por questão matemática, nem por questão estatística, por questão anímica mesmo. Se você mete 3-0 no Fortaleza como o América fez e engata mais uma vitória, o nível de confiança vai lá para cima e você vai vendo uma luz no fim do túnel. Só que aí perde pro Criciúma jogando dentro de casa e essa luz no fim do túnel é tapada. Caiu uma pedra na frente dessa luzinha e agora tá tudo escuro de novo. América Mineiro. É de fato um momento tenebroso na história do América que é muito provável que seja rebaixado. Só para ter ideia, o primeiro time fora da zona é o CRB com 16. O América Mineiro em 14 rodadas fez 6 pontos. Teria que fazer mais do que o dobro de pontos que fez até agora. Então, para sair da zona de rebaixamento. Quase o triplo de pontos que o América fez na competição inteira. Para sair da zona de rebaixamento. Então, é uma campanha desastrosa do América.
Aí a gente passa pelas notícias do dia agora. O Arboleda o São Paulo reintegrou o Arboleda para o seu plantel, depois dele ter sumido, ido para o Equador, retornado depois de um tempão sem dar notícia. Tinha sido afastado, tinha muita especulação de que ele ia sair, o Vitória queria e tudo mais. Mas o Arboleda foi reintegrado por esse elenco do São Paulo. Até porque a linha de zaga vinha sendo um problema, né? O Dória não aproveitou as chances, foi muito mal, rescindiu o contrato dele, inclusive, né? O Rafael Tolói também não tá bem. Então os caras que poderiam suprir essa ausência do Arboleda não estão bem. E aí o Arboleda tende a voltar a ser aproveitado. Enfim, a Arboleda é reintegrado. E, pô, custou muito caro esse sumiço dele, né? Se ele não tivesse feito isso e seguisse regularmente jogando, cara, eu acho que teria grandes chances dele estar junto com a seleção equatoriana na Copa. Não para ser titular, até porque já tem o Pátio, tem o Ordonhas, tem o Félix Torres, tem zagueiros à disposição lá. Então, o Arboleda seria convocado provavelmente para ser reserva do Ordonhas, mas estaria na Copa do Mundo. E não está, muito por conta desse sumiço. É a tomada de decisão de cada um. Né? O Nottingham Forest prepara uma proposta de 13 milhões de euros pelo Otávio do Cruzeiro. Caraca, é uma proposta muito alta para nível de goleiro, cara. 13 milhões de euros dá o que? Uns 78 milhões de reais. Eu acredito que seria a maior venda de um goleiro da história do futebol brasileiro. Exatamente. Será o maior valor por um clube europeu por um goleiro brasileiro. Exato. Então, aqui falou clube europeu. Então, provavelmente o Bento pro Al Nassr deve ter sido mais, porque foi para um clube árabe, né? Mas enfim, seria uma das maiores vendas da história de goleiros do futebol brasileiro. E de fato o Otávio é muito bom. Só que eu, se fosse o Cruzeiro, não venderia, tá? Por mais que seja uma oferta muito boa, o Cruzeiro precisa ter um goleiro confiável. E o Cássio passou por problemas físicos e o Otávio assumiu muito bem essa posição. O Otávio é goleiro para ser titular do Cruzeiro por 10, 15 anos seguidos, cara. Tem potencial dele ser um novo Fábio. Iniciou muito bem, é muito jovem. Então, eu acho que pro Otávio e pro Cruzeiro o ideal seria pensar nessa longevidade, nessa criação de um vínculo muito bonito. Mas a proposta é muito boa também. Então vai dar análise do Otávio e do Cruzeiro. Acho que se for vendido, ele vai para um time onde é um time muito grande. Só que o Nottingham Forest é um time que não vem tendo regularidade no seu gol, né? Então já foi o John, já foi o Celso, já foi o Ortega recentemente. Então muitos goleiros passaram por esse gol do Nottingham Forest e ninguém se afirmou. Existe a chance do Otávio chegar lá e ser reserva. Enquanto no Cruzeiro ele pode criar uma idolatria grande, se tornar um goleiro histórico do time, assim como foi o Fábio. Então, entre ir para o Nottingham Forest e ser titular com a possibilidade de ser ídolo do Cruzeiro, eu escolheria ficar no Cruzeiro. Só que tem o Cássio ainda, né? Tem que ver se ele vai permanecer sendo titular no Cruzeiro. Enfim, acho que qualquer decisão aqui vai muito da escolha pessoal do Otávio. Vamos ver quem mais aqui. Tinha mais uma. A última notícia é que o Aston Villa enviou uma proposta de 9 milhões de euros pelo Emerson Royal. Para o Flamengo seria uma boa venda, já que o Emerson Royal, eu não lembro quanto que o Flamengo pagou para trazer o Emerson Royal ou se ele veio de graça quando ele saiu do Milan. Eu realmente não lembro. Mas 9 milhões de euros para um cara que não está valorizado é um valor alto. Isso daí dá o quê? 9 milhões de euros? Daria uns 54? Uns 54 milhões de reais, mais ou menos. É muito dinheiro para um lateral direito, ainda mais um lateral direito que não é titular absoluto, porque o Varela é quem mais vem jogando ultimamente no Flamengo. Enfim, de qualquer forma, se permanecer, segue sendo uma ótima opção, nem que seja para ser um reserva. Se for vendido, é uma ótima venda. Né? E assim a gente fecha todas as notícias do futebol brasileiro e passa também pelo único jogo que teve, né? Que foi justamente o América Mineiro e Criciúma. Beleza? Nessa quarta-feira que tem o jogo do Brasil contra a Escócia, então amanhã eu vou trazer o resumo, com certeza falando do jogo do Brasil. Tá bom? Já antecipando aqui, eu já comentei no vídeo de ontem, né? Quando eu falei da projeção. Mas eu acho que o Brasil perde por 2-1 para a Escócia, tá? Com o gol do McTominay e do Maguinho, inclusive.
Tô sentindo que é isso que vai acontecer. Enfim, no geral é isso. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.